Ema, cada um com seus problemas. De anistia para condenado por tentativa de golpe a parlamentar querendo se blindar. É culpa do STF? Eu não sei. Eu só sei que teve povo na rua. Na pauta de hoje, do Segunda Chamada, a PEC da blindagem e a PL da anistia, ou será da dosimetria? O povo na rua pode mudar o futuro político do país? E claro, o que esperar da próxima semana nessa arena política? E quando o condomínio tá pegando fogo, não existe bancada melhor para nos informar sobre tudo o que está acontecendo. Começando por ela, a nossa querida vizinha fofoqueira, cheia de fontes, que sabe de tudo que tá rolando dentro desse condomínio. É Mara Luque. Fofoqueira não. Fofoqueira tem, Mara Luque. Fofoqueira tem. Além disso, tem também ele, o vizinho bonitão. E olha, me contaram que hoje ele está especialmente ácido. É isso mesmo, Wanderson Lima? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar mal dos outros. Eu vim para falar mal dos outros. Eu gosto quando a língua coça, é disso que eu gosto. Também aqui no nosso sofá, o deputado federal do PT, veterano, que conhece cada canto desse condomínio, Rui Falcão, seja bem-vindo. Obrigado, aqui tô para ver as provocações suas e dos demais aqui. E também o jornalista, editor do painel da Folha, que eu vou explicar para vocês, ele é aquele vizinho que registra tudo para depois ninguém poder falar que não sabia de nada antes de acontecer. Fábio Zanini. Bem, hoje tô na paz aqui. Vou pacificar. Já que tá na moda falar isso. Meus queridos, minhas queridas, está formada a assembleia mais barulhenta do Condomínio Brasil. É o Segunda Chamada que já começou. Deputado, já vou começar perguntando, hein? Conta pra gente. O Congresso tem medo do povo na rua? Eu trataria de outra maneira. O Congresso é formado por vários partidos, tem vários interesses, e o povo se queixa que a esquerda ou o setor popular tem minoria no Congresso. Isso é verdade e continuará a ser assim enquanto não houver uma mudança do sistema político e eleitoral. Ou seja, enquanto a gente não criar condições políticas na sociedade para instalar uma nova Assembleia Constituinte, livre, democrática e soberana para mudar um sistema que visivelmente não contempla as possibilidades da participação popular. O artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Esse que o exerce diretamente está esquecido. Então é preciso que haja uma adequação a esse artigo fundamental da Constituição brasileira. Para isso precisa mudar. Minoria no Congresso, a maneira de fazer aprovar causas populares, como a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos, e o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, a PEC da segurança, é preciso que o povo vá para a rua. Agora, o povo na rua, o que a gente viu ontem, o povo na rua, isso é capaz de modificar as coisas lá dentro? Certamente. Existe esse receio da manifestação? E vai modificar. Quero lembrar aqui uma frase histórica do presidente Lula. Quando ele estava preso injustamente em Curitiba, ele disse o seguinte: não troco a minha liberdade pela minha dignidade. E foi assim, com coragem, com retidão, com determinação, que ele saiu de lá nos braços do povo e foi reeleito para fazer um novo mandato. Então, nós vivemos uma época que você não resolve as coisas com conciliação, você resolve com diálogo, mas também com enfrentamento. E foi isso que ele fez, recusou a tornozeleira eletrônica, porque ele não é pombo, e o partido está se readequando agora, porque durante muito tempo precisa aliança com isso, com aquilo, precisamos ganhar o centrão, precisamos de muito diálogo, acabar com a polarização.
A realidade mostrou o contrário. Você não consegue, diante de grandes interesses financeiros, bancários e escusos, mudar a realidade se o povo não estiver na rua. Então, a gente até tem dito para o partido, rede social, redes digitais e rua, redes e rua. E ontem foi um testemunho disso, porque em todo o país as pessoas se voltaram contra o absurdo da anistia para os golpistas de 8 de janeiro e contra ter privilégios para uma casta que já tem prerrogativas. Eu tenho uma prerrogativa que é imunidade material para minhas palavras, meus atos, meus votos. Para mim isso é suficiente. Mais que isso, o povo está entendendo o que é. E vocês, a percepção de qual a análise que vocês fazem depois do dia de ontem, o efeito das manifestações que a gente viu por todo o Brasil ontem? O que me chamou um pouco a atenção, eu queria até ouvir o deputado também, fazia tempo que a esquerda não botava tanta gente na rua. Ontem eu estive na manifestação também na Paulista, conversando com algumas pessoas, algumas não lembravam qual foi a última vez que tanta gente de esquerda esteve na rua. Alguns diziam 2013, outros 2015, outros 2020, mas ninguém tinha certeza. O que parece é que na última década, certamente, as ruas quase que viraram um monopólio da direita. Eram as camisas amarelas no impeachment da Dilma, depois defesa do Bolsonaro. É uma coisa que me deixa um pouco perplexo. Por que a esquerda abriu mão da rua? Até fazia manifestações, mas bem menores do que as de ontem e bem menores que as da direita, durante tanto tempo. Por que a esquerda... O que aconteceu? Para mim ainda é um mistério. Não sei se o deputado tem alguma pista assim, de o que aconteceu para ficar tanto tempo sem botar gente na rua e o que precisa ser feito para que isso continue assim, né? Para que isso não tenha sido apenas, digamos, um espasmo vermelho, fogo de palha, no meio de manifestações amarelas aí no Brasil. O que o senhor acha? Não, tem vários fatores. Um é a situação mundial. O chamado neoliberalismo, que é a fase atual do capitalismo, ele não muda só economias, privatizações, o individualismo, o egoísmo social, ele entra na cabeça das pessoas também. Então, essa fragmentação, essa apologia do individualismo, ela desagrega, ela fragmenta. Você tem hoje um baixo nível de sindicalização também por causa das mudanças no mundo do trabalho. Isso num plano mais geral. A apologia do empreendedorismo, da meritocracia, eu sou empresário de mim mesmo, eu não dependo de ninguém. Os outros fatores dizem respeito ao PT. Falar do ponto de vista do nosso partido, que era quem mais chamava o povo para a rua e coordenou e conclamou grandes manifestações. Houve um excesso de institucionalização. Nós temos dois tipos de atividades. Uma no parlamento, outra na sociedade. A gente dizia o seguinte, um pé na rua, um pé no parlamento. Mudar por fora e mudar por dentro. Só que a gente passou a se concentrar exclusivamente na vida parlamentar e nas eleições. Então a atividade política, que ela tem que ser cotidiana, o dia a dia, como fazem, aliás, os evangélicos. Nós nos distanciamos da população. Não que não tenha militante do PT, petista nas comunidades, mas a máquina partidária, a instituição partidária, ficou grudada no parlamento e fazendo política a cada 2 anos. E pior agora, não vamos chamar manifestação porque vai ser menor que da direita, nós vamos nos desmoralizar. Com isso, você não acumula. A campanha das diretas teve um comício do Ulisses Guimarães com 500 pessoas. O comício do Pacaembu não tinha mais que 5.000 pessoas. Depois, a Folha chegou a dizer que tinha 1 milhão de pessoas. Não chegava a isso, mas tinha milhares. Então, agora, é preciso manter o povo na rua como atividade política. E o nosso governo, o presidente Lula em particular, a meu ver, precisa pedir ajuda para o povo. Não no sentido de estigmatizar o Congresso, mas dizer, por exemplo, para aprovar isso aí, gente, eu preciso de vocês, me ajudem. Então, a comunicação oficial, ela é autocelebrativa, porque tem muito o que mostrar, nós fizemos muito, o governo
presidente Lula fez muito, recuperou o país, mas precisa ser também convocatória, como faz a presidenta do México, por exemplo, que está bem grudada nos Estados Unidos, mas nem por isso deixa de chamar a mobilização, enfrentamento. Não se trata de irresponsabilidade, nem baluartismo, nem sair com quebra-quebra, mas é um direito da população se manifestar na rua. A rua, já dizia Castro Alves, a praça é do povo como os céus é do condor. Falava do condor, não falava do falcão, né? Então que o povo ocupe as praças. Agora vem cá, vocês sentiram que a manifestação de ontem foi uma manifestação à esquerda ou tinha gente que não era necessariamente petista ou de esquerda que estava na manifestação? Eu ia tocar nesse ponto, Wanderson, porque eu não sei se foi a esquerda que uniu. Eu acho que o que uniu foi a PEC da blindagem, que vamos combinar. Aquilo ali junta qualquer pessoa que seja séria, a esquerda ou a direita, mas a pessoa minimamente séria se revolta com aquilo. E eu acho que... E a outra questão que eu tenho é o presidente Lula, ele ainda tem a força de levar para as ruas, porque nessa manifestação específica, você não tinha a figura do presidente. Então, ele ainda tem essa capacidade de levar essa quantidade, ou foi a PEC da blindagem que... Eu acho até que a PEC da blindagem, ela puxou, inclusive, É porque juntou, né, a anistia com a PEC da blindagem. Aí... E o Trump ainda, né, ajudando também, é um contexto todo bastante favorável a chamar para a rua, né? PEC da blindagem, anistia, os ataques do Trump, a condenação do Bolsonaro também, quer dizer, formou-se um caldo. Mas concordo com você, ontem o PT era meio que coadjuvante nessa manifestação, né? Quer dizer, tinha pessoas importantes do PT, o presidente do PT estava lá, o senhor estava lá e outros, mas quem chamou foram movimentos sociais, né? Foram as frentes, enfim, pelo menos E havia alguma referência a Lula, teve, eu fiquei do lado do carro de som ontem, né, em frente ao MASP, e alguns ali no microfone cantavam olê, olê, olá, Lula, Lula, mas era minoritário isso, não era o mote da manifestação, né? Não, eu não reivindico o monopólio das ruas pelo PT. O papel do PT, porque a esquerda é minoria na sociedade e continuará a ser por muito tempo. A gente tem uma consigna, uma ideia que é o seguinte: nós só seremos poder para mudar o sistema quando nossas ideias foram dominantes na sociedade. Então nós temos que difundir ideias. E nós difundimos a ideia de que não deve ter privilégio, que não deve anistiar torturador. Eu reivindico, inclusive, a revisão da anistia de 79. Essa sim merece ser apoiada, porque nós anistiamos torturadores e um deles, que é o torturador favorito do Bolsonaro, que invocou o nome dele quando votou pelo impeachment da presidenta Dilma, se Bolsonaro tivesse sido contido naquele momento, nós não teríamos passado pelas 700 e poucas mil mortes, pela inépcia, pelo descaso de Bolsonaro. Então, em todas as manifestações tem muito petista. Nem todo petista é de esquerda. O problema, o que está acontecendo conosco também? Não tem mais bandeiras. Nem todo petista é de esquerda? Não, porque... nem todo o conceito... simpatizante, não político do PT. Hã? Quando o senhor diz nem todo petista é de esquerda, nem todo eleitor do PT. Exatamente. Não, nem todo deputado. Não, e nem todo militante do PT é de esquerda, porque a esquerda é um conceito também que precisa ser explicado. Eu fui a Itapevi no domingo e antes de eu chegar, uma liderança lá estava discutindo com as pessoas o que é esquerda e direita. Aliás, tem aquele... quem diz que não existe nem esquerda nem direita é porque é de direita, né? Mas então há uma confusão às vezes. Por exemplo, perguntaram para o Lula: o senhor é socialista? Ele falou: sou metalúrgico, sou torneiro mecânico. Né? Por quê? Porque quando o PT surgiu, ele rompeu com aquela dinâmica de que precisa ser um partido ideológico. Ninguém precisa ser socialista para entrar no PT, mas tem muito socialista no PT, como eu, por exemplo. Aliás, nosso manifesto de fundação,
diz que nós surgimos para construir uma nova sociedade, uma sociedade sem exploração nem opressão, que deem o nome que derem, socialista ou não, é o nosso objetivo estratégico, né? Então, vocês têm razão. Não foi a convocação do PT, necessariamente, que levou todo aquele povo para a rua. Foram, sim, essas medidas que vocês disseram. Repúdio à anistia dos golpistas e talvez principalmente até a questão dos privilégios para os parlamentares, né? No caso da anistia, eu tenho dito o seguinte, seja anistia, seja meia anistia, eles não querem o perdão, eles querem um salvo-conduto para voltar a atacar a democracia. Por isso eu sou contra. Porque tem sido assim na história brasileira. Cada anistia dá ensejo a que eles voltem a delinquir. No caso da PEC das chamadas prerrogativas, você está abrindo a porteira para a bandidagem. Você está dando um passe livre para que os bandidos venham comprar mandatos parlamentares. Não me refiro aos que estão lá. Novos que venham comprando voto para, com um mandato cheio de privilégios, fugir, não estar no braço, fugir da justiça, na verdade. Então, são aspectos que a gente tem que mostrar para a população, para que a população continue nas ruas, até pelo menos acabar com isso e não deixar que coisas semelhantes se repitam. E abrir campo para aprovar os projetos que interessam para a população, alguns dos quais eu citei aqui já, que estão na pauta da Câmara. E vamos fazer o seguinte, nada é por acaso. Vamos dar uma olhada no que motivou o povo ir para a rua nesse último domingo. Roda o VT. Hoje chega de verdade um dia histórico para esta casa. Por humanidade pedimos. Anistia significa esquecimento. Anistia já! O que a gente está vendo aqui hoje, gente, é algo histórico. O PL orienta sim! Sem anistia, a sociedade não vai se calar. Anistia já! É não, Sim. não, coragem ao campo democrático. Votar anistia é um ataque e uma traição à pátria. O nosso novo líder da minoria. Forte abraço, Eduardo. Nós estamos aqui honrados em sermos liderados por você enquanto líder da minoria. Queria pedir respeito ao decoro parlamentar e a esta casa. Jair Messias Bolsonaro! A força dos vermes, filhote da ditadura, é por Daniel Silveira. Objetivamente que o governo é contra a este projeto de lei. Anistia já! É um erro grave. Alguém aqui acredita que eles querem pacificar alguma coisa? Viva a democracia brasileira! Ditadura nunca mais, sem anistia! Anistia já! Está encerrada a votação. Sim, 311. Não, 163. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Meus vizinhos e minhas vizinhas, no Brasil só dá para prever duas coisas, a conta de luz e a confusão que vai ter. Mas, Vande, vamos aqui comigo agora. Essa história toda aí de anistia, que ia virar dosimetria, que vai morrer depois das manifestações que a gente viu ontem? Bom, uma das pessoas que a gente pode perguntar isso é o Rui até, mas o que me chama a atenção é... Não houve... Isso foi aprovado na Câmara sem haver um acordo com o Senado. E o Senado vem mostrando muita resistência em relação à possibilidade de se aprovar uma anistia ampla. E aí a gente teve uma reunião que foi na casa do ex-presidente Michel Temer, que estiveram Temer, o deputado Aécio Neves e o relator, que é o Paulinho da Força. Tá?
E aí passou-se a discutir que não seja uma anistia, mas sim uma mudança na dosimetria, ou seja, nas penas que serão aplicadas a essas pessoas. Eu acho que tem 2 aspectos que a gente tem que chamar a atenção aqui. O primeiro, das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, aproximadamente 1.400 pessoas, tem 141 que ainda estão presas. Seguramente não é porque não gostaram da cor dos olhos delas, né? Uma outra, me chama muito a atenção esse tema estar sendo negociado pelo hoje deputado Aécio Neves. A quem eu tenho o maior respeito, convivi muito com ele no Senado, mas a gente não pode esquecer algumas coisas. Uma delas, a de que foi o então senador e candidato à presidência Aécio Neves, que perdeu a eleição de 2014 e então resolveu contestar o resultado das urnas. Com base em quê? Com base em absolutamente nada. Em vozes da sua cabeça, né? Exato. Fontes, 2 pontos, vozes da sua cabeça. Que não deu em, obviamente, nada do ponto de vista prático, mas que abriu um portal do inferno para que as pessoas passassem a contestar a lisura do processo eleitoral e, por consequência, das instituições brasileiras. Então, eu acho que é muito curioso a gente ter justamente o deputado Aécio agora falando em pacificação por meio dessa dosimetria, dessa PEC da dosimetria. Acho que a gente tem que levar isso em consideração porque a gente está falando, e eu acho esse um ponto muito importante, fazer acordo com o autoritário costuma dar errado. Não é porque que vai fazer esse acordo de pacificação e depois vai ficar tudo bem. Para mim, isso é uma completa ilusão. E eu acho que pode ser também, o deputado lembrou bem a história do voto do ex-presidente Jair Bolsonaro lá fazendo reverências a Brilhante Ustra. Não foi a única vez que o deputado se posicionou a favor de regimes autoritários. Ele deu diversas declarações nesse sentido. E o Congresso não fez nada. Só um parênteses, no gabinete do Bolsonaro, quando era deputado, uma vez eu fui entrevistá-lo, fui tomar um café com ele lá na Câmara, tinha uma foto do Figueiredo, presidente Figueiredo, os outros generais presidentes também, e na porta tinha um cartaz, na época falava-se sobre buscar os corpos dos mortos na ditadura, que ele dizia que quem gosta de osso é cachorro, uma coisa assim. Então ele é um apologista declarado e recorrente e orgulhoso da ditadura. E o Congresso, se o Congresso tivesse, eu não sei, mas o regimento, não tem, o Conselho de Ética, tivesse enquadrado o deputado naquele momento, talvez não se chegasse tão longe, porque são declarações que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, se você passa 30 anos sancionando o que ele fala, deixando ele falar solto lá no Congresso, absurdos contra o Estado Democrático de Direito. E depois, quando ele é responsabilizado por isso, você anistia? Aí, deputado, é complicado, hein? Então, eu vou falar um pouquinho da conta de luz e desse tema da chamada dosimetria eu quero me estender um pouco, porque acho que ele é o que está em pauta agora. Conta de luz se diz que é a única coisa que é certa, né? Pois bem, a partir de agora já foi aprovada a medida provisória que já isenta... sancionou? Já foi para sanção, né? Não, medida provisória já foi. Provisória... Ela ia caducar e foi... Entendi. Que isenta pagamento da conta quem está no CAD único e consome até 80 kW. E daí para cima vai diminuindo um pouquinho. Então, uma medida de grande alcance popular e que foi quase ignorada em meio a essa convulsão aí de barbaridades. Bom, sobre o negócio da dosimetria, né? Primeiro, desses 141, tem 40 que estão com tornozeleira eletrônica. Então já não tem tantos presos assim. A própria coitadinha da Débora do Batom, que deixou 2 filhos pequenos em casa para fazer algazarra e pichar com erro de português a estátua da justiça, ela está em casa. Tem 2 filhos, está em prisão domiciliar. A gente fala, 27 anos, as penas são muito elevadas. Canadá, Argentina, Reino Unido, França, todos esses países cominam pena de prisão perpétua para crimes semelhantes
ao que esses bandidos cometeram aí no 8 de janeiro. Tá? Então, o Bolsonaro tinha expectativa de pegar 40 anos. Aliviaram para ele por causa da idade e tal, deram umas quebradinhas aí. E está fazendo toda a campanha com as suas doenças reiteradas, soluços, dores e tal, para ficar em casa como está. Tudo indica que vão conceder esse benefício. O senhor acha que ele vai ficar em casa? Não. Tudo está caminhando para isso porque aqui no Brasil as pessoas estão, o Maluf e outros idosos com doença acaba... Collor, né? Collor. Né? Então, o que acontece, né? Jorge Rafael Videla, o último ditador da Argentina, responsável por milhares de mortes dos seus compatriotas, inclusive jogando gente de avião no mar. Ele, desonrado, morreu na prisão aos 87 anos, mas nunca se dobrou. Diferente do Bolsonaro, que vive chorando e pedindo clemência, ele resistiu ali pelos erros 87 anos. Juan Maria Bordaberry, que era um boneco lá, um títere dos militares. Teve uma anistia, revogaram a anistia, ele pegou 30 anos de cana. Então, fala, não, mas na Argentina e no Uruguai, agora não foi morte, não foi nada, podia ter sido. Uhum. Se eles tivessem ganho, quem sabe Bolsonaro faria o que pretendia fazer e não conseguiu, que ele dizia que não conseguia. Deviam ter matado mais de 30 mil esquerdistas, mandar para a ponta da praia, ou acabar com a petralhada, e queria, inclusive, que tivesse matado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, não dá para dizer, olha, teve ditadura e ditabranda, e também não dá para minimizar os acontecimentos de 8 de janeiro. Uhum. Então, o Paulinho da Força estava junto com duas figuras notórias, eram 3 apenas, né? Geralmente, quando tem 4, é formação de quadrilha. Ele disse que agora vai pacificar o país. Pacificação não rima com violência. A lei não combina com o crime. E não há nenhuma possibilidade de conciliar ditadura com democracia. Então, sem conciliação, sem anistia, sem meia anistia, ou anistia Nutella, como o Bolo chamou, ou meia anistia, anistia meia boca, e, portanto, são os vários eufemismos para anistia de verdade, chamada dosimetria. E como ela vai ser aplicada? As pessoas acham que isso aí vai atingir a miuçalha lá. Todos esses que, tipo Débora do Batom, foram condenados pelo ministro Luiz Fux. Todos eles. Ele não se compadeceu de nenhum deles. Agora, na hora do Bolsonaro, ele diz que o processo é ilegal. E isso confunde gente, as pessoas. Ah, mas o processo não foi perfeito, não tinha provas. Tinha provas à exaustão. Deputado, sobre essa questão da PEC, do PL, na verdade não é uma PEC, né? É um projeto de lei da blindagem, queria perguntar para o senhor, como é que o senhor vê... Na blindagem é PEC. Desculpa, da dosimetria. Que é PL. Isso, PL da dosimetria, exatamente. Dosimetria é um projeto de lei anistia também. Eu queria perguntar para o senhor sobre a lógica, por exemplo, que o Paulinho está adotando, Paulinho, Aécio e outros, que é procurar um meio termo para que a pauta da Câmara avance e destrave. Quer dizer, qual é o argumento que eles usam? A esquerda e o governo Lula não querem nem ouvir falar de nenhum tipo de anistia light, Nutella, o que quer que seja. Do outro lado, os bolsonaristas querem anistia total, né? Então você tem os dois extremos. O PL da dosimetria, seguindo essa lógica, seria você ter um meio termo em que você nem anistiaria, ou seja, não livraria Bolsonaro da cadeia, mas você reduziria penas de algumas pessoas do 8 de janeiro, que também reduziria um pouco as penas dos condenados. Com isso, você tentaria solucionar o impasse, né, destravar a pauta da Câmara para que se possa votar coisas que dizem ao dia a dia do brasileiro, como imposto de renda, isenção de imposto de renda, fim da escala 6x1, PEC da segurança e outros. Quer dizer, o argumento deles é que, se você não fizer isso, a Câmara vai ficar travada num impasse eterno que vai prejudicar, inclusive, o governo Lula, porque pautas de interesse do governo Lula não serão aprovadas. Como é que o senhor vê esse argumento
E se o senhor acha que... O senhor não vê o risco de que realmente a coisa fique travada se não se procurar um meio termo, como eles dizem? Então, primeiro a gente não conhece ainda, são coisas inusitadas, né? A gente não conhece o que a gente deve votar. Não tem um projeto lá para o que é. Ele promete para essa semana, né, pois o Paulinho? É. Então, vou opinar sobre hipóteses, né? Segundo... Isso não está sendo negociado, esse texto? No Colégio de Líderes? No Colégio de Líderes vai se reunir amanhã. Mas eu acho que, pelo que aconteceu ontem, as pessoas vão pensar duas vezes em levar isso para frente. Primeiro, o Hugo Motta, embora seja também afilhado do Eduardo Cunha, filho político do Eduardo Cunha, e também, até certo ponto, liderado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele não precisava ter posto isso em votação. O Arthur Lira, nada que tivesse em desacordo com o Pacheco, nessas questões mais polêmicas, falava, não vou votar aqui, porque não quero que a Câmara seja o patinho feio. Então, o Hugo Motta já tinha informação de que o Senado, a Comissão de Justiça, o presidente Alcolumbre, não queria tratar dessas questões, ele podia ter se preservado. Então, ele não queria buscar acordo, ele queria servir à direita e ao centrão, tentando ficar bem dos dois lados. Então, foi para esse caminho. Eu acho que esse tipo de dilema, Fábio, nós não devíamos entrar nele, porque é um preço que se teria que pagar permanentemente. É um tipo de chantagem. E quando você paga o chantagista, você não se livra dele, você tem que, a cada vira momento... refém. E não gera uma sensação para vocês de que o Centrão está sequestrando uma pauta da direita com esse movimento da dosimetria para conseguir alguma coisa com resultado eleitoral lá na frente, para esse público específico, para esse eleitorado específico da direita, ou não? Não, prosseguindo aqui no meu raciocínio, né? Toda vez que você faz esse tipo de troca, o Congresso Nacional está no rés do chão na avaliação popular. Uhum. Então, você troca, você fala, não, vou votar a PEC das prerrogativas. Alguns deputados, que depois se arrependeram, achavam que votando a PEC das prerrogativas, você conseguiria destravar a pauta da Câmara para votar o que interessa para o povo. Agora, agora é o PL da dosimetria. Será que vale a pena votar a dosimetria para aprovar? A questão da isenção do imposto de renda está aprovada na comissão especial coordenada pelo Arthur Lira por unanimidade. Não temos que fazer esse tipo de troca que nos enlameia, na minha opinião. Então, se a gente tem que destravar a pauta, é com aquilo que estava na Paulista ontem, dizendo para o povo, ó, não querem votar aqui aquilo que é do seu interesse, não é do interesse do presidente Lula. Ele pode, pelas iniciativas que toma, aumentar a sua popularidade, mas quem ganha com isso é o povo, é a classe média, porque 7.350, que vai reduzir bastante, a classe média é beneficiada também, ela que está escorchada. Ganho de renda, né? Então, eu não faria essa troca. Posso dizer aqui de público que se viesse acordo, não entrarei nele. Vou continuar votando contra isso e não faço esse tipo, porque o político, eu não sou daqueles que acham que a ética na política, aquela história toda, mas tem ética, tem princípios. Eu não troco princípios, troca de nada. Que bom ouvir isso. Agora, a gente não pode ignorar, deputado, que existem setores do governo que estão falando sim em fazer esse acordão com o Supremo, com tudo, para buscar uma dosimetria que... Parece que o Lula andou falando isso assim numa conversa, mas ao que me consta, me disseram ontem que... Até porque que tipo de dosimetria é também? O Paulinho disse que vai tomar cuidado porque ele não quer colidir com o Supremo, quer estar bem com o Supremo, deve ter as razões dele para isso, né? Mas então é o seguinte,
reduzir pena de atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, são coisas inanistiáveis. O Supremo já disse que, se não reduzir isso aí substancialmente, esses duas, pode reduzir depredação e tal, para pegar o varejo, né? Mas tem o simbólico também. Vamos supor, você reduz o Bolsonaro de 27 a 20. Ainda é muita cadeia. Tem progressão de pena, mas o que mostra essa dosimetria? Que o Supremo forçou a mão, errou na mão. Que eles não mereciam tanta pena. Eu acho que ele merecia mais. A minha crítica ao Supremo é que tinham que ter penalizado mais e não menos. Fazer uma dosimetria para cima, então. E ainda tem uma coisa que é o seguinte: esses generais, esses coronéis aí, vão para o Superior Tribunal Militar, que é uma instituição que, a meu ver, não deveria existir. Eles, para perderem a patente e serem desonrados, seguramente o STM não sei se vai levar em conta o que a população está esperando. Então pode ter mais um outro alívio para eles. Agora, deputado, o governo não precisaria entrar numa negociação dessa, por exemplo, para aprovar uma pauta de redução do imposto de renda? Qual deputado que vai votar contra isso? No ano eleitoral, às vésperas de um ano eleitoral? Isso. Falta o quê? Falta vontade de quem comanda para botar na pauta, do Hugo Mota? Exatamente. E acho que tem o risco também de... Acho que da isenção ninguém vai ser contra, mas há uma discussão sobre a compensação, né? Que é a taxação dos mais ricos, que o governo defende. Agora, vários deputados, vários partidos do Centrão estão querendo que a outra ponta, né, que seja como pagar a conta, não seja aprovado. Né? Qualquer projeto desse tipo tem que ter a compensação. A manobra parece que é uma outra. Em vez de isentar até 5 mil, isentar até 10 mil. Para criar o constrangimento de a gente estar votando contra isso, para não arrebentar as contas do governo. Né? E a outra coisa sobre redução de pena, os advogados podem pedir revisão de pena. Por que não pediram até agora? Para todos. E teve a transação penal que muitos se recusaram a fazer. Os mais convictos não quiseram fazer transação penal. Por isso é que não tem mais 1.000 e tantos presos, tem 100 e poucos. Na verdade, menos, porque 40 estão com tornozeleira. São gente mais convicta do que fez. E tem muita gente que escapou, né? O financiador, tem muita gente que podia estar no meio também. Agora, uma coisa que eu queria ouvir vocês foi o seguinte: ontem, nas manifestações contra a PEC da blindagem e contra... Agora já estou confuso com PEC. PEC da blindagem e projeto da anistia. PEC da blindagem e projeto da anistia. Muito espertamente, foi um movimento inteligente, os manifestantes estenderam uma bandeira do Brasil. Né? Isso é verdade. O que criou ali uma questão curiosa, porque nesse afã da direita de tentar, com uma certa ilusão de achar que os Estados Unidos iam intervir no Brasil Superman, e tal, e aí estenderam Superman. E aí estenderam uma bandeira dos Estados Unidos, né? Isso deu margem para que um outro setor, um setor mais à esquerda, um setor, enfim, retomasse essa coisa da bandeira do Brasil, que tinha se tornado, que é um dos principais ganhos da direita bolsonarista, que foi tomar para si esse simbólico do verde amarelo. É verdade. E aí eu fiquei pensando, o que vai acontecer na próxima manifestação à direita? Eles vão eles vão dobrar a aposta e pôr a bandeira dos Estados Unidos de novo? Eles vão botar a mesma bandeira que foi dessa manifestação? Me parece que houve um cálculo errado aí. Eu acho que eles não vão botar a bandeira dos Estados Unidos de novo, não. Eles perceberam o erro. Malafaia, por exemplo, pastor Silas Malafaia, criticou quem teve essa ideia de jirico, né? Não disse com essas palavras aí, mas nessa linha. Eles claramente erraram, perceberam o erro e abriram essa brecha para a esquerda de novo se identificar e reivindicar a bandeira do Brasil e as cores do Brasil. Ontem na Paulista, o deputado deve ter visto, a Mara também,
muita gente com camisa do Brasil, amarela, da Do seleção, muita bandeira do Brasil. Claro que tinha muito vermelho, evidentemente tinha muito vermelho, porque era uma manifestação de esquerda. Até o Palmeiras, na véspera, jogou com a camisa verde e amarela. Esse assunto melhor não, né? O senhor tem esse defeito, o senhor é palmeirense? Sim. Olha a meia verde aqui, ó. Isso aí, eu estou só reparando na meia verde ali. Mas muita gente ontem com as cores do Brasil, inclusive em cima do caminhão de som, ou seja, a direita também está dando uma forcinha para a esquerda se reabilitar. Eles estão cometendo erros também, né, deputado? Eles estão, às vezes, por arrogância, falta de... A direita é muito contraditória e oportunista. Você vê, eles sempre propuseram aumento de pena, são punitivistas. Tudo quanto é projeto lá para aumentar a pena. Agora eles querem diminuir pena, né? O próprio Bolsonaro, quantas falas do Bolsonaro ele deu enquanto deputado falando sobre isso, né? E agora falando de direitos humanos, né? Isso. A direita começou a falar de direitos humanos, que é até positivo, né? Falar de direitos humanos. A outra coisa é o seguinte, nossa bandeira jamais será vermelha. A bandeira do PT é vermelha, mas sempre tivemos a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca. A dos Estados Unidos também. Só que aí eles começam com o seguinte... A bandeira deles jamais será vermelha, mas tinha uma bandeira azul com a estrela de Davi. Em várias manifestações contra os terroristas do Hamas, que em nome disso estão fazendo um genocídio na Palestina. Aliás, hoje, amanhã, aumentar o número de países que reconhecem o Estado da Palestina, Palestina livre do rio ao mar. Então, eu falava da bandeira azul e branca com estrela de Davi. Depois apareceram as bandeirolas com as listras e as estrelas dos Estados Unidos. Aliás, antes disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, botou um boné, que ele vai aparecer durante o resto da vida dele, espero, e nós vamos mostrar, com o tal do MAGA, Make America Great Again, né? É o tipo de erro que não precisava, né? Ele não precisava. Aliás, um apoiador dele disse para mim assim, eu estava falando com o prefeito, e a gente não fala em corda em casa de enforcado, né? Eu sei que ele gosta do Tarcísio e tal, estava numa conversa amena, aí de repente ele falou, como é que está lá em Brasília? Está quente, né? Eu falei, tá. Assim, eu acho que o Tarcísio pisou na bola. Aí, realmente, ele foi lá para... Primeiro, ele foi para Brasília pedir o passaporte do Bolsonaro, talvez para facilitar a fuga. E interveio em 2 poderes. No Legislativo, dizendo que estava lá fazendo maioria pela anistia. E no Judiciário, pressionando os ministros. Então, eu fiz uma representação contra ele, alegando intervenção no curso do processo. E pedi para que recolhesse o passaporte dele, que proibissem de ter contato com Bolsonaro e seus cúmplices. Nada disso impede as suas tarefas de governo, que ele está meio fora, está viajando muito e tal, abandonou o Estado. E, por último, se ele insistisse, prisão preventiva. Bom, isso dito, ele foi para Paulista, chamou Alexandre de Moraes de ditador, de tiranete, que não podia confiar na justiça. Aí eu representei novamente, aí não mais por obstrução, mas por coação no curso do processo, e pedindo as mesmas coisas, e que remetesse essa representação para São Paulo, para que na Assembleia averiguassem o cometimento de crime de responsabilidade, passível, portanto, de impeachment. E as 2 federações, a do PT e do PSOL, já entraram com pedido de impeachment aqui na Assembleia. Uhum. Mas na Assembleia está tudo dominado ali. E o Alexandre de Moraes pegou a representação, pediu para que o procurador-geral, deu prazo de 5 dias até, averiguasse se essas denúncias podem motivar a abertura de inquérito. Então, a Assembleia está dominada, mas a Câmara também estaria. O problema é que são circunstâncias políticas que você não pode deixar de fazer, mostrar para o povo que você está cumprindo o seu mandato. Posição. Aliás, eu estou reclamando dos colegas da imprensa. Ih, sobrou para gente. Que é o seguinte, todo mundo fala do Tarcísio,
mas a atualização vai até o comício na Paulista, não sei o quê. E o que está pesando contra ele, até o pedido de impeachment, não é relembrado. Não é porque tenha nenhum acordo, não. É que a dinâmica do processo de trabalho hoje, que enche os jornalistas de muito trabalho, de muita exploração, faz com que as coisas andem assim. Mas aí eu telefono e falo, pessoal... Só lembrando que o deputado é jornalista de formação. É verdade. Lembra um pouquinho aí desse deputado, que é seu colega. E a esse respeito, vocês viram que o Trump agora quer ter acesso prévio às matérias? Isso, pois Sim, é. tudo que for relativo ao Pentágono, Ao né, Pentágono, que ele transforma, que chamava Departamento de Defesa e agora passa a ser Departamento de Guerra. Isso. Eles teriam que ler as matérias Isso previamente. em defesa da liberdade de expressão, né? Agora vamos segurar o assunto Trump para o nosso próximo bloco, porque antes disso, a gente mandou quem? Detetive Brasil lá nas ruas do Rio de Janeiro para tentar descobrir as pistas do que estava rolando lá na praia de Copacabana. Então, César, meu querido bigodão, solta o VT do Detetive Brasil. Estamos novamente pelas ruas do Rio de Janeiro, hoje aqui no ato contra a PEC. PEC da blindagem, que foi apelidada de PEC da bandidagem. Vamos ver o que esse pessoal tá achando disso. Vem comigo. Anistia! É sobre isso, hein? Olha quem veio aí. O Detetive Brasil está investigando aqui nas ruas o que o povo está achando dessa PEC da blindagem. Fala pra mim. Qual o termo que você quer que eu use? A maior canalice da história do Brasil, talvez? É bandido defendendo bandido. Do que eles querem se proteger? Qual o crime que eles querem tanto fazer ou estão fazendo que eles não podem ser punidos? Com ódio! Cara, essa PEC da blindagem é um mau caratismo extremo. Com certeza. Absoluta. Não tem nada mais canalha. Com ódio! Não é questão de esquerda, de direita, é falta de ética, de caráter. Ponto. Com certeza. E eles cometerem vários tipos de crimes, abusadores, corrupção, qualquer tipo de crime, e não serem investigados nem punidos por isso. Praia de Copacabana, bandeiras e camisas do Brasil. Não vi ninguém pedindo ditadura militar. Tô confuso. Estranho, hein? Eu tô muito feliz de ver que as pessoas, enfim, se mobilizaram. E tá dando uma sensação muito boa de que a gente pode mudar as coisas ainda e que nada tá perdido. Se você pudesse mandar um recado pra eles, que recado você mandaria? Cara, eu acho que um recado pra esses fascistas deputados que estão tentando se blindar, com ódio, seria de outra forma, que é igual o que tá acontecendo agora com a galera na rua. Olha, o povo tá olhando e eles cuidem muito, que vão perder muito voto com essa história. Só isso. Toda essa corja e Bolsonaro na cadeia, e anistia não. É, com todo o respeito, né, com toda a vênia e data vênia e vossas excelências vão tomar. Um poema, temos um poema. Muita qualidade, hein? Tá bonito, hein? Ah, essa daí é a picanha que o Lula falou. Picanha que quem falou? O Lula, com ódio. E hoje a democracia brasileira dá um recado ao fascismo na voz de Renato Russo. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Até a próxima. Deputado, te dei a deixa da conta de luz, mas agora o senhor viu que sobrou para a picanha do Lula. O senhor acha que o governo ganhou com isso ou não? O meu objetivo ao me posicionar não foi dar ganho para o governo, é evidente. Eu digo porque foi a bola que eu joguei, o senhor cortou, né? Evidente que, como nós já tínhamos recuperado o país, criamos novos programas, inclusive esse da Contiluz, o gás do Brasil, mas parecia assim mais do mesmo. Uhum. As pessoas já estavam acostumadas com o nosso governo e queriam mais. Uhum. Aliás, o Lula outro dia falou assim, cada vez que a gente faz uma coisa, o povo quer mais. É isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Nós, inclusive, no partido, ensinamos e repetimos muito para a população que ela tem que se mobilizar para conquistar novos direitos, impedir que se revoguem as conquistas e cobrar do governo para que faça mais.
Por isso é que eu digo, a gente tem que ter um programa agora para 2026 que reúna todos aqueles que querem melhorar o Brasil nas questões estruturais. Ter mais moradia, resolver o problema do saneamento, ter cidades mais acolhedoras. Para isso, você pode ter adesão de todo mundo. Não precisa ser do PT. E não precisa ter esse corte de centrão, não centrão. Quem quiser aprofundar a democracia, mudar a vida do país para melhor, melhorar a distribuição de renda, que é um assinte. O número de bilionários que surgiu aqui no Brasil nos últimos anos, inclusive por causa da especulação financeira, a alta taxa de juros. E por causa do FIES. O FIES é uma política pública excelente e que foi muito mal implementada. Deixou muitos donos de universidade milionários e abriram capital na Bolsa, lançaram ações na Bolsa, porque não havia nenhuma contrapartida. Então, as universidades privadas, inclusive quem era do FIES, pagava mensalidade alta, não tinha desconto. Quem não era, tinha desconto. Aquilo era um duto do Tesouro para iniciativa, para empresários da área de educação e que não tinha contrapartida em pesquisas e uma série de coisas. Políticas públicas, deputado, têm que ser revistas e medida a eficiência delas. A gente tem que aplicar melhor o curto orçamento de que a gente dispõe. Inclusive, você tem razão nisso, para não precisar recorrer tanto às privatizações, seja na educação, seja na saúde, você precisa ter mais receita. E não pode ter esse arcabouço que foi um torniquete no nosso pescoço. Por isso que eu digo, tem que ter um outro programa que dê mais condições de arrecadação, porque, veja, é boa essa medida aqui que nós queremos aprovar. Mas eu quero lembrar que até 88, a alíquota máxima era 45%. Hoje é 27,5%. E tem mais alíquotas, né? Precisava ter uma alíquota maior, porque nós atacamos agora a reforma do ponto de vista do consumo, que só vai entrar em vigor lá para frente, mas estão mexendo pouco na renda, no patrimônio, na herança, que é como as pessoas vão reproduzindo a desigualdade, né? É discutível. Estão discutindo muito essa medida, por exemplo, de fazer encontro de contas de hospital privado para abrir novos leitos. Tem muita gente da área de saúde reclamando. Então, um pouco a lógica do ProUni, né? Isso. Transposta para a saúde, né? Então nós estamos num sistema, que é o sistema capitalista, e a direita diz que é antissistema. Enquanto a gente continuar se identificando com esse sistema, a gente vai ter muito voto confuso. Agora, deputado, interessante o senhor falar isso, a comparação da campanha de 2022 com a próxima campanha do Lula ano que vem, né? A de 2022, ela teve um caráter muito amplo, muito forte, de salvar a democracia, digamos assim, né? Quer dizer, a reeleição do Bolsonaro representaria um risco muito grande de fim da democracia, então formou-se uma frente ampla, especialmente no segundo turno, mas eleitoral. Também eleitoral, exato. E a campanha teve muito essa característica de uma frente ampla para salvar a democracia, as instituições, etc. Agora, em 2026, me parece, mas queria ouvir a sua opinião, que não há esse risco tão agudo, pelo menos, para a democracia, até porque, enfim, houve a condenação no Supremo e tudo mais. O que o senhor está me dizendo, então, é que a campanha de reeleição do Lula no ano que vem tem que ter um componente mais econômico, mais social, mais de assuntos como desigualdade, e nem tanto esse caráter de frente ampla pela democracia? Não, então, o slogan era união, reconstrução, porque o país estava devastado, e transformação. Ao montar o governo, essa transformação não cabia no título, né? Ficou muito grande. Então, eu acho que agora nós temos que criar condições para ter um programa de transformação. Isso não significa que o programa não vai ser amplo, que não possa ter uma ampla frente eleitoral, mas sem restringir ao programa
só a defesa da democracia. Até porque é difícil ter democracia quando tem desigualdade. É muito difícil ter democracia se não tem justiça. Então, embora no Brasil você sempre esteja sujeito às tentativas de golpe, é histórico isso, e ainda com essa intervenção dos Estados Unidos aqui, você tem que radicalizar a democracia, radicalizar no sentido de aprofundá-la, e tem que fazer mudanças estruturais que a gente tem feito com todas as dificuldades que tem, importantes fizemos, mas mudanças cosméticas, né? Então eu diria que, essa é a minha opinião, não sei se o partido do Lula vão nesse caminho, né? Porque se você não, desde o início, não diz para a população o que você precisa fazer e tenta pelo menos fazer, você não põe gente na rua para fazer. Quero te dar um exemplo, distante e tal. Teve um candidato a prefeito em Bogotá que na campanha disse que ia aumentar o imposto. Parece uma loucura isso, né? E ganhou a eleição. O que acontece? Os vereadores não queriam mudar o imposto da cidade. Ele foi vila por vila. Tem 2 vereadores aqui, eu preciso que vocês conversem com ele para aprovar aqui essa mudança do imposto de renda, do imposto territorial, sei lá, para melhorar a vida de vocês, para fazer asfalto, para fazer obra e tal. Ganhou na Câmara, porque ele tinha o apoio do povo. Ele prometeu, queria cumprir, não podia, foram para cima dos vereadores legitimamente. Não se trata de ameaçar, violência física, bater na porta das pessoas, não. A reforma administrativa, emendas, né? a PEC 32, o slogan era o seguinte: quem votar não volta. Tem nada que apavore mais um deputado a não ser reeleito. Então, se você votar, por que tem tanta agora retratação? Então? Porque pegou mal. Pegou mal. Deu ruim, deu ruim. E no bloco para membros a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Só que agora, já que a gente falou do governo, nessa semana começa a Assembleia Geral da ONU, que, para quem não sabe, é aquela reunião onde vários países do mundo inteiro se reúnem para resolver os problemas do mundo, mas que os discursos acabam não cabendo num tempo razoável para a gente poder acompanhar. Quem começa sempre falando na reunião é o Brasil, já é uma tradição, e dessa vez o presidente Lula. Mas a grande expectativa vai além do discurso do Lula na Assembleia, que vai ser agora na terça-feira. Pode ser o primeiro encontro, pessoalmente, entre Lula e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no meio dessa tensão toda que a gente vem acompanhando dos Estados Unidos pressionando o Brasil. Eu vou jogar para minha bancada aqui maravilhosa. Como é que vocês analisam? Qual a expectativa para esse encontro? Eu fico já achando que vai rolar um pedala Robinho. Não vai, porque Lula é educado. O que vocês estão achando? Como é que vai ser isso? Eu não sei. Mas a expectativa, eu falei com muita gente esse fim de semana que me dizia assim, eu queria que o Lula não falasse nada, que ele ficasse calmo, que é para não explodir. Mas há uma expectativa muito... Aliás, estrategistas financeiros, econômicos, estão olhando mais para isso do que para a questão da PEC da blindagem e da anistia. Eles acham que PEC da blindagem e anistia já vai resolver, porque dificilmente a PEC da blindagem passa, principalmente depois da... Vamos já fazer um adendo sobre isso. A PEC da blindagem está morta. Tá? Para quem não entendeu, a PEC da blindagem morreu. Que Deus a tenha. Foi de arrasta. Na quarta-feira vai ter reunião da CCJ. O relator designado é o Alessandro Vieira, do MDB. Exatamente. Foi designado pelo presidente Davi Alcolumbre para enterrar essa proposta. E é possível que ela seja já enterrada na CCJ, porque ele vai fazer um relatório contra a proposta, e mesmo na CCJ, que tem 27 senadores, já há uma tendência da maioria
de votar contra já na CCJ. Então ela não vai Você a sabe lugar que eu nenhum. achei- A data de óbito já está dada, é quarta-feira. Maravilha. Eu achei emblemático colocar o Alessandro Vieira, porque ele não é delegado? Ele é delegado. Eu falei, pô, É verdade. foi uma sacada de marketing essa, colocar um delegado para barrar isso. Agora, voltando para a ONU, qual Agora, a sua expectativa? essa coisa do encontro deles, né, do Lula com o Trump, na verdade, não tá, assim, depende da circunstância, porque como é que funciona, né? O Lula vai lá, ele sobe no pódio, no púlpito, faz o seu discurso e sai por um lado e vem o Trump do outro. Então, Logo na sequência. Logo na sequência. Então, mas depende, porque o Lula, se quiser, ele pode ficar ali esperando no camarote para dar um oi pro Trump. O Bolsonaro fazia isso, né? O Bolsonaro tem a famosa frase dele, quando ele encontra o Trump, ele fala, I love you. Foi numa situação dessa, porque ele fala, vem o Trump, no primeiro mandato do Trump, e aí ele espera e faz o I love you. Eu não sei se o Lula certamente não vai falar I love you. Isso eu tenho certeza. Talvez, agora, depende muito do Lula, na verdade. Se o Lula vai ficar esperando ali o Trump sair para falar alguma coisa, ou se eles vão se encontrar ali no elevador, alguma coisa assim, mas acho improvável que seja um encontro casual, né? Porque todos eles têm o seu aparato de segurança, muito especialmente o Trump. O que certamente vai acontecer é uma certa torta de climão nos discursos. O Lula, muito provavelmente, vai mencionar os ataques à soberania, vai defender o Supremo, vai defender o julgamento e por aí vai. Aí ele sai. Aí vem o Trump, que eu não sei se o Trump vai falar do caso do Bolsonaro especificamente, porque o Trump tem mais o que se preocupar também no mundo, né? Mas é possível que haja alguma referência. Então, nos discursos pode ter um climão. Agora, se eles vão se encontrar pessoalmente, isso eu acho que é a coisa mais divertida que a gente vai acompanhar amanhã nesse encontro da Assembleia. Vai ter algum momento de interação entre os dois. Inclusive porque não existe a expectativa de haver um encontro bilateral. Não. Né? O Brasil, por tradição, ele espera que os países o convidem para um encontro. Não há nenhuma sinalização do governo norte-americano e o Brasil também não está buscando um encontro do Lula com o Trump. Então, é mais provável que esse encontro não aconteça. Deputado, você tem alguma pista de como é que vem esse discurso do presidente? Não, Foi ele que escreveu. A minha expectativa é essa de vocês, mas eu tenho duas outras expectativas. Um é o reconhecimento massivo do Estado da Palestina. É o fato mais alto do encontro. O resto é bastidor, fofoca, essas coisas agradáveis. Fala-se em 150 países. Exatamente. Então, isso é um fato histórico, certamente com o voto contrário dos Estados Unidos. Né? A segunda coisa que vocês não mencionaram aqui é se o Eduardo Bolsonaro vai aparecer por lá. Porque ele está lá e agora isso é outra coisa que vai para a conta do Hugo Mota. Ele foi anunciado como líder da minoria, ou seja, a direita mais orgânica se reconhece como inimiga da pátria. Porque se você é um quinta coluna, um cara que está nos Estados Unidos, tramando contra o Brasil, ajudando, como ele disse que foi ele, a impor taxas prejudicando o empresariado nacional, queimando empregos, esse cara ser líder da minoria numa manobra para não ser caçado, porque ele falta demais e quem falta um terço pode ter seu mandato cassado. Então, expediente, como é que chama isso? Manobra. Uma artimanha. Manobra. Tem uma palavra mais forte aí, artifício, para poder votar do exterior e não ser caçado, né? Isso é um dos maiores absurdos. O que se discute é se o partido, ao anunciar um líder, se o presidente da Câmara precisa reconhecer ou não. Porque o Hugo Mota tem 2 pedidos já de comissão de ética para o Eduardo Bolsonaro e ele não pauta. Assim como ele recuou diante da prisão da Cátia Zambelli, que ele deveria simplesmente determinar seguir o rito, acabar com o mandato. Ele mandou para a CCJ para ouvir testemunhas. Quer dizer, ele está mostrando realmente quem ele é.
Não é que dá para fazer acordo com uma figura tão espúria. E é interessante isso porque a PEC da blindagem, se ela fosse aprovada, não será, ela seria exatamente isso, né? Porque ela faria com que investigações e possíveis cassações passassem primeiro pelos pares. Né? Então, se a gente já tem dificuldade de fazer com que as coisas andem nas comissões de ética, né, nos comitês de ética, você imagina como seria para caçar deputados. E tem um outro ponto que eu acho que os deputados não se ligaram no tamanho do perigo, que é, você imagina, por exemplo, se a gente tivesse um parlamentar que faz parte de uma facção criminosa e há uma investigação contra ele e os pares precisam decidir se ele será investigado para uma possível cassação. Você imagina a que tipo de pressões os próprios deputados estariam sujeitos, já que eles vão... Mas é por isso que o voto é secreto, é uma proteção para nós. Bom, gente, esse papo rendeu, eu já sabia que esse papo ia render, mas estamos igual aos discursos dos presidentes na Assembleia da ONU. Estouramos o tempo. Isso. Temos que encerrar nosso programa, mas eu não posso terminar antes de te falar. Você já conhece o Café Vero? É o café por assinatura. Entra no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, pega mais informações que você vai receber na sua casa uma vez por mês um café maravilhoso de algum produtor do interiorzão aí desse nosso Brasil maravilhoso. Estou aqui com este café especialíssimo para os nossos convidados levarem para casa. Esse já é o café em pó, mas tem em grão e em cápsula. Ó, vem cá, cadê o café do Vande? De novo ele tá te dando a volta, Vandson. Olha só! Os humilhados sendo exaltados. Olha aí! Finalmente, muito ele pediu tanto esse café que ele não ganhava esse café. Tá vendo? Finalmente eu recebi. Em 20 anos como jornalista, eu nunca tive um recebidos na minha vida. Primeira vez, muito obrigado. Tá vendo? Nosso vizinho bonitão. E ó, também tem que te lembrar o seguinte, a gente continua aqui porque eu vou perguntar para o nosso convidado qual o futuro do PT. Só que isso é só para membros. Então, se você ainda não é membro do My News, aproveita e faz isso agora. Você tem diversos benefícios, brindes, e você ainda tem o Clube do Livro. Clube do Livro, ó. Tem sempre um livro maravilhoso, uma coleção de livros maravilhosos. Dessa vez eu não peguei Tempos de Chumbo, que eu sempre pego Tempos de Chumbo. Na verdade, aqui, ó, Política dos Estados Unidos. Aqui, ó. Olha lá. Do Carlos Gustavo, ó. Então aproveita, vira membro, você vai ter conteúdo exclusivo, making off, tudo que você quiser. Tem a estante da Mara, que são os livros direto da estante pessoal de Mara Luque. Ela pega o livro, dá um beijo, autografa e entrega para você. Olha que maravilha. É isso, meus queridos. Segunda Chamada fica por aqui e até semana que vem. Muito obrigado a vocês, maravilhosos. Obrigado. Tem palavra que parece simples, mas esconde história. Por exemplo, perdão. Vem do latim perdonare, dar por inteiro, abrir mão de cobrar. Depois virou coisa de igreja, virou sinônimo de pecado esquecido. Bonito, né? Democracia também tem raiz antiga. É do grego demos, povo, kratos, poder. Em resumo, todo mundo manda junto. Agora, repara na ironia. No Brasil, quem mais fala de perdão são os conservadores cristãos. Mas quando chegam no Congresso, o perdão vira anistia para político e blindagem contra a investigação. Aí não é fé, né? Aí é benefício próprio. E pior, tentam juntar perdão com democracia, mas perdão automático para político não é generosidade, é impunidade. E democracia sem cobrança não é poder do povo, é poder de alguns. Por isso fica essa lição. Perdão é lindo, democracia também. Mas ataque à democracia, esse não tem evangelho, não tem PEC e muito menos perdão. Até semana que vem.